Olá, tudo bem? Graça e paz. Assim disse Pedro aos israelitas no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 16 em diante. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. 18. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim disse o profeta Joel, no capítulo 2, falando a respeito do dia do Senhor, quando o dia do Senhor chegasse, quando o juízo dele chegasse, quando a cobrança de contas sobre eles, sobre os israelitas, chegasse, aconteceriam essas coisas. E isso foi quando? Nos últimos dias. Quando aconteceu os últimos dias? Foi no ano 70, quando veio o juízo, quando veio o dia do Senhor. João estava na ilha de Patmos para escrever o livro de Apocalipse, referente ao dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado no dia do Senhor. Então, a religião está mais por fora do que gravata de palhaço. A religião está mais por fora dos escritos bíblicos do que o incrédulo que não lê. Porque os verdadeiros incrédulos são os líderes religiosos. Os verdadeiros incrédulos é a religião. Porque eles que vivem de falsas promessas, eles que vivem anunciando a volta de quem não volta mais, eles que pegam uma passagem dessa e colocam na mente dos seus fiéis, dos que seguem a religião, tá vendo? O profeta Joel falou, Pedro falou também no dia de Pentecoste, que nos últimos dias ele derramaria o espírito dele, as pessoas teriam visões, profetizariam. O sol se transformaria, se escurecia. Que sol era esse? Era o templo em Jerusalém, que refletia o sol ali. Mas aí, durante o dia do Senhor, no ano 70 DC, quando o exército romano invadiu Jerusalém, tocou fogo, queimou tudo, a fumaça, a poeira, cavalo correndo para lá e para cá, o sol escureceu, o sol ali era o templo. A lua lavada de sangue. Quem era que representava a lua? Era o povo judeu, os israelitas. Eles ficaram lavados de sangue. Isso são parábolas, são metáforas. Aí a pessoa fala, nossa, mas não. Aí fica falando assim, ó, vai ser esse mês aí vai aparecer a lua de sangue. Aí as pessoas já ficam, tá vendo? Olha, Jesus está voltando. Oh, não é isso que, filhinho, inocente, não é isso. Essa lua de sangue aí são transformações dos planetas, não tem nada a ver. A lua que se transformou em sangue foram os judeus, mortos à espada, paulada, decapitado, pendurados em madeiro, esfolado, atropelados por cavalos. Isso foi os judeus. Então não espere esse... Aí eles dizem, não, o meu pastor, o meu líder religioso, ele fala em línguas porque são os últimos dias. Ele não fala em línguas. A língua que ele fala é balabachúrias cantarabas, que não existe. Essas línguas são carnais. O dom de línguas, o dom da profecia, o dom da cura, o dom dos milagres, dos sinais, eles existiram somente até a vinda do perfeito. E o perfeito veio no ano 70. Leia 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 8 em diante. Lá no versículo 13 fala que depois que o perfeito viesse, ia dar fim a tudo isso. Só 3 dons que seriam eternos, que é o amor, a esperança, a fé e o amor. E o maior desses 3 é o amor. Você entendeu? Procure ler, procure entendimento. Saia da escravidão religiosa. A gente aqui está, às vezes a pessoa fala, nossa, vocês falam tão mal da religião, mas você quer que eu falo como? Se a gente, pela misericórdia do Cristo ressuscitado, se Ele tem nos dado a dádiva, se Ele tem nos dado o privilégio de entender os escritos, como eu vou ficar aqui, eu tendo esse entendimento, eu vou compactuar, eu vou aqui falar, anunciar
obras mortas, eu vou viver de falsa esperança, eu vou manipular os escritos para o quê? Perturbar a sua mente? Claro que não. Eu não vivo, eu não dependo de pagar aluguel, eu não dependo de pagar água, luz de um templo religioso, eu não tenho isso. Eu não tenho, eu falo aqui, então como eu não dependo do seu dinheiro, eu posso ler, eu leio a Bíblia conforme ela está. Eu leio conforme está, então acredite, nos últimos dias de Deus derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os últimos dias foram os dias de Pedro, os últimos dias foram os dias de Paulo, os últimos dias foram na geração do ano 70, porque Daniel falou no capítulo 9, versículo 2, por leituras feitas nos livros de Jeremias, eu entendi que a desolação de Jerusalém, a destruição, o fim de Jerusalém ali, a guerra, seria de 70 anos. Quando isso aqui em Atos capítulo 2, versículo 17 em diante, eu não sei, mas isso aqui foi falado, entre o ano o quê? 45 aos 52, por ali, naquele tempo ali, no ano 62. Aí você vai falar, não, conforme o meu teólogo, professor falou que foi, não, eu não acredito nisso. Isso daqui aconteceu quando o Consolador foi derramado sobre eles, então vamos colocar ali do ano 34 até o ano 65, está naquele meio que foi falado isso aqui, quando aconteceu o dia de Pentecostes. Então eles foram ali, eles receberam as promessas do que da profecia feita lá em Joel. Como os últimos dias já estavam acontecendo, como o dia do Senhor já estava ali próximo, como o juiz já estava às portas, estava próximo da vinda dele, que o juiz foi Jesus como juiz, então ele falou, olha, agora chegou a hora, completou a plenitude, e Deus fez o quê? Derramou o Espírito sobre eles, eles começaram a ter visões, começaram a falar idiomas. Olha que maravilha, ali no Pentecostes, eles naquele salão ali, naquele lugar, eles começavam a falar idiomas, falar em línguas de outras pessoas que estavam fora daquele lugar ali, até eles achavam que Pedro e os outros estavam embriagados, porque falavam na língua deles, eles falavam, como pode esse povo aí, eles deviam ser incautos, devia ter pouca escritura, né, pouca leitura, e as pessoas falavam, como que pode esses camaradas aí, falando na nossa língua materna, falando em nosso idioma? Porque foi o dom, foi o Espírito que Deus derramou sobre eles naqueles dias, nos últimos dias. E o que tem por aí não são últimos dias mais, não existirá mais últimos dias, os últimos dias já se passaram. Amém? O que tem por aí são enganos, são manobras, são fraudes, são mentiras para manterem a suas chamada igreja aberta e assim desfrutarem do conforto com dinheiro alheio, sendo sustentado por pessoas que não têm conhecimento, incautos. Amém? Então eu deixo essa pequena mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma. E se você quiser contribuir com esse canal, basta você dar um joinha, compartilhar o vídeo se você achar interessante, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.